Tá? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, hein? Não está agora, né? Bom, hoje nós temos o prazer de receber o presidente da FEBRAF, vice-presidente da Filateria Internacional. Federação Internacional de Filateria, desculpa. Nosso sócio mantenedor, Reinaldo Estevam Conselho dele, é parceiro, juiz internacional também, não pode deixar. Hoje ele vai ministrar uma palestra, material utilizado para a montagem da coleção temática. Então, Reinaldo, contigo. Bom, boa tarde. Como sempre, em fevereiro, o Sérgio e agora o Jacó não acham ninguém para colocar, aí sou eu ele, estamos aqui novamente. Primeiro, coincidentemente, nós estamos há um mês de deixar de ser presidente da Federação Brasileira, então já é uma data... Quando é presidente, por mais 30 dias. Falando do Jacó pelo WhatsApp, o Jacó tinha convidado para fazer uma apresentação. Eu, de início, gostaria muito de fazer a apresentação sobre a coleção que eu estou montando sobre a Revolução de 32, mas, infelizmente, com essa brincadeira da Brasília 2017, esse lado da filatelia ficou secundário. Então, não ia dar tempo, e aí, para não perder o meu lugar cativo aqui de fevereiro, nós entendemos o problema montar uma exposição sobre material utilizado em montagem de uma coleção temática. Acho que isso vem complementar bastante bem a palestra que o Everaldo fez no último sábado, quando o Everaldo estava discutindo muitos aspectos de montagem e bastante correlação do tema, não no caso dele, que era história postal, mas do tema utilizado com o desenvolvimento. Antes da gente começar, um exemplo bastante importante. 2011, numa exposição no Japão, tinha uma coleção que se chamava Meios de Transporte. E aí, quando nós fomos julgar a coleção só falava sobre barcos. Então, existia uma incompatibilidade do tema da coleção, de transporte, tinha bicicleta, tinha o patinete, tinha avião, tinha carro, tinha bicicleta, com o desenvolvimento dela, que era sobre barcos. Então, aí a importância da gente discutir qual material ser utilizado, porque é exatamente em cima desse material que nós vamos buscar a motivação, ou seja, a temática para o desenvolvimento da nossa coleção. É de baixo aqui que passa ou eu tenho que ir para cá? Não, de baixo eu só passo. Aqui, ok. Então, para começar essa explanação, achei importante entrar no site da FIP, em cima está o site, nos regulamentos de avaliação de coleções temáticas, no capítulo número 3, é bem claro dizer qual é o tipo de material filatélico que você pode usar na sua coleção. Então, o item 3.1, uma coleção temática utiliza a mais ampla gama de material filatélico adequado. Então, sempre por um material filatélico adequado, vamos sempre entender o item postal. Essas coleções são de materiais postais. Cada item deve estar ligado ao tema escolhido e apresentar suas informações temáticas de forma mais clara e eficaz. Bom, por que a gente tem que estar atento a isso? Porque quando for feita uma avaliação de uma coleção, e isso eu estava discutindo outro dia com o Fernando, dos 100 pontos que basicamente a gente compete, o ponto mais difícil são os 20 pontos que estão com relação à raridade, ou seja, diretamente ligados ao bolso da gente. Os outros pontos, tratamento, conhecimento, a condição e a apresentação, vão sempre passar pela capacidade, pelo estudo, pelo desenvolvimento que cada filaterista faz. E aí, para você poder ter um título e, evidentemente, um plano apropriado, você precisa de imagens. As imagens estão aonde? Estão nos materiais. Para você poder fazer um desenvolvimento da sua coleção apropriada, você precisa de imagens. As imagens estão aonde? Estão nos materiais que a gente pode usar na coleção. A inovação vale 5 pontos, ou seja, você abordar o seu tema, ou você abordar uma coleção de uma forma inédita, você precisa de imagens para poder explorar a sua criatividade. Conhecimento e o estudo pessoal, novamente, para desenvolver a parte temática, a parte filatélica, você precisa de imagens, você precisa de material. Ou seja, a coleção inteira está baseada no material que eu posso utilizar para fazer a montagem. E, evidentemente, a apresentação ela vai ficar mais ou menos harmônica em função do tipo de material que eu for utilizando. Se eu pensar numa coleção montada só com selos, era uma coisa extremamente monótona. Então, os outros assemelhados, vamos chamar assim, devem e podem ser utilizados para compor a coleção.
Então eu fiz uma relação, basicamente, de imagens e a gente pode discutir cada um dos itens. Eu não abordei aqui, quem sabe, aspectos técnicos de cada um dos itens que a gente pode discutir. Mas o enfoque principal foi sempre poder usar material. Bom, o princípio básico é que a gente utilize selos. Aqui é uma coleçãozinha que eu comecei a fazer agora sobre navegação. Essa é a minha primeira aquisição. Comecei a fazer isso. Esse foi o primeiro, assim. Se quiser falar, passou? Então, evidentemente que uma coleção temática ou as coleções que a gente monta sobre selos, ela tem a base principal, que é o selo. Mas ele não é assim. Mas ele não é o único material, evidentemente, que a gente pode utilizar. Evidentemente, mesmo dentro do próprio selo, eu tenho que pensar duas coisas importantes. Primeiro, o selo pode ter vários tipos de emissão, que vão caracterizar dentro da minha coleção um estudo filatélico sobre cada emissão de selo. Papel, filigrana, picote, variação de cor, fosforescência, tudo isso caracteriza a pesquisa que você faz sobre a mesma emissão. Detalhe importante, basicamente 100% do material que eu vou mostrar saiu das minhas coleções. Então, isso aqui faz parte da minha coleção sobre barragens, onde eu estudo a parte dos cabos, condutores de energia, pegando aquela série Produto Nacional do México. Ela tem, basicamente, são 17 emissões distintas, variando papel, coloração, dentiação, fosforescência. Então, isso é uma forma de você apresentar dentro da sua coleção um estudo filatélico de uma emissão. E dentro ainda de selos, eu não posso esquecer que eu tenho as variedades, né? Aqui eu tenho um par sem picote, aqui eu tenho uma tira de bobina com picote deslocado, e aqui um selo brasileiro, emenda de bobina, que eu simplesmente separei só para evidenciar esse aspecto de variedade. Ainda dentro do selo, nós temos que pensar aqui, principalmente Itália, Alemanha, França, utilizaram por bastante tempo nas bordas, ou às vezes como uma vinheta, propagandas de produtos. Essas propagandas, já que eles estão incorporadas ao corpo do selo, mesmo imaginando que a borda, ela é totalmente válida na utilização de uma coleção. Então, esses produtos que estão aqui, nas bordas das cadernetas, são altamente utilizados em uma coleção, recomendáveis, filatericamente falando, caros. Bom, aqui uma parte importante, o selo personalizado. Maior parcimônia possível, e se possível não utilizar o selo personalizado, por dois motivos. Primeiro, em que pese o correio chamar isso aqui como selo personalizado, isso aqui nada mais é do que uma vinheta. Se ela estiver destacada do selo propriamente dito, ela não tem capacidade de franqueio. Então, isso aqui não é selo, isso não é filatélico, não deve ser utilizado. Se você for puxar um paralelo com isso aqui, é totalmente diferente. Isso aqui é uma emissão feita pelo próprio correio, onde essa impressão foi feita pelo correio. Essa impressão aqui é feita por um particular. Você pode imprimir o que você quiser. E tem pessoas que aparecem isso aqui com impressão borrada, seja lá o que for, não vale, isso não é selo. Então não pode ser considerado uma variedade. Mesma coisa nos personalizados modernos. A única coisa que sai do correio é o logo do correio, Brasil, primeiro porte, carta comercial. Se isso aqui apresentar uma mancha, apresentar uma omissão, isso é uma variedade. Qualquer coisa que ocorra na imagem que você imprimiu, não é variedade, não deve ser considerada. E isso tem que ser colocado assim, com muita parcimônia numa coleção, num caso muito raro, muito específico, de preferência no máximo, que o júri vai fingir que não viu e vai entender que aquilo foi necessário para o seu desenvolvimento da coleção, para que você faz o que você quiser. Se eu for montar coisa de barragem, achar que falta uma determinada barragem, vou lá, tiro foto, vou no correio, contrato, põe a imagem aqui, então vira uma coisa muito banal. Então, essa banalização da utilização do selo personalizado, da imagem do selo, deve ser evitada. Se você falar, não, eu preciso, usa um, a gente finge que não vê, no bom sentido, e a coisa passa. O Bernardo Gimenez, que esteve aqui em agosto de 2016, fazendo um seminário em Florianópolis, ele tem uma frase muito interessante. A gente não pode limitar a criatividade
do colecionador, eis que isso passa uma única vez. Você finge que você não vê. Se passa a ser repetitivo, isso é depreciativo no seu quesito de conhecimento. Bom, outro aspecto importante, os blocos. Os blocos, ou seja, todo o produto de contorno dos selos, já que eles estão agregados aos selos, Podem e devem ser utilizados. então em que pese aqui nós estamos falando Aquele famoso bloco que ficou retido um grande tempo para ser lançado, que era a transmissão da Olimpíada de Londres para o Rio de Janeiro. Se eu fizer uma coleção sobre o Rio de Janeiro e quiser falar aqui sobre o Pão de Açúcar, eu posso usar essa imagem perfeitamente, do mesmo jeito que eu posso usar a costa portuguesa e espanhola aqui perfeitamente para mostrar imagens que se refiram aos portos de saída das embarcações numa coleção temática. A imagem não precisa estar contida nos selos, ela pode estar contida no entorno dos selos. Se tiver alguma pergunta específica, à vontade. No caso desse de Portugal, você aconselharia, por exemplo, porque o juiz, de repente, ele está passando, ele olha, vê o bloco e não se atenta ao fato de você estar utilizando a costa portuguesa, espanhola, lá no alto também. Uma seta? Não, veja bem. O que o júri vai procurar sempre é a correlação da imagem que você está utilizando com o texto que você tem aqui embaixo. Se o texto que você tem aqui embaixo está se referindo a embarcações, o jurado vai entender que você está fazendo uma descrição das embarcações que está aqui. Se o texto que estiver aqui embaixo está se referindo aos portos e das embarcações, o jurado vai entender que você está falando sobre isso. Você utiliza a seta quando for um elemento extremamente secundário, que aí você precisa fazer a pessoa enxergar, né? Não tem nenhuma. Aqui, por exemplo, se eu fosse falar do arco-íris, que está. Não é o melhor caso, mas só para poder explicar, eu teria que achar uma forma de colocar uma setinha aqui para induzir a enxergar o arco-íris